meus amigos, vamos prosseguir essa experiência da pergunta formulada por escrito nos ajuda até a gente aproveitar mais o tempo, porque às vezes uma pergunta feita verbalmente demanda às vezes muito mais tempo. A gente percebe isso porque às vezes uma interação verbal, aí o orador não entende direito, aí a pessoa não ouve, às vezes a gente acaba tomando muito tempo e uma pergunta por escrito é mais direta. Até porque normalmente a gente não sabe fazer pergunta, né? Quando a gente vai fazer pergunta, a gente vai contar a nossa história toda, desde quando a gente nasceu até a outra encarnação, e aí não dá tempo. Porque quando a gente vai fazer pergunta, a gente vai primeiro contar um caso, e aí é necessário uma outra encarnação para dar conta de tudo. Mas, na pergunta por escrito, a gente às vezes aproveita melhor o tempo, então isso é válido, ela já está distribuindo ali. Nós falamos até há pouco da excelência do pensamento espírita, quando examinando a natureza humana, conclui que nós temos essa dualidade, por um lado a natureza animal, por outro a natureza espiritual, e o mal é resolvido, e há um texto de Kardec belíssimo, a Gênese sobre o mal, é resolvido de uma forma extraordinária. Quando Kardec examina de que, em termos filosóficos, se pode até conceber o mal como sendo algo inexistente não que na prática não existe o mal, mas que em termos filosóficos o mal é inexistente porque é apenas a ausência da presença do bem. Como, do ponto de vista científico, astronômico, a escuridão não tem uma existência real. A escuridão é a ausência de partícula de fótons que constituem o corpúsculo da luz, ou a irradiação da luz, ou o espectro magnético da luz, que projeta a claridade em um ambiente. A ausência da luz gera aquilo que a gente chama de escuridão. Portanto, a escuridão não tem uma existência real, no sentido de ser uma entidade ou um fenômeno específico, mas sim a falta da luz. Kardec resolve a questão, mais ou menos nesse sentido, mas o que não deixa de haver uma espécie de concordância, ou melhor, Kardec antecipa o pensamento de Jung, quando fala que Deus reúne tudo, que nós não compreendemos ainda a divindade por completo, que se a gente fosse compreender a divindade por completo, a gente conseguiria resolver essa equação. E do ponto de vista da nossa lógica, a gente não resolve a equação. Deus é bom, mas o mundo é mau. Como é que a gente resolve essa equação? Né? Eu sei que no viés espírita a gente tem um conceito de reencarnação, a gente tem tudo isso, mas ainda assim a pergunta vale, o questionamento vale, porque ainda no viés de reencarnação a gente sabe que tem gente que sofre não necessariamente um débito do passado, tem sofrimentos que a gente passa aqui que é para o aprimoramento. A explicação espírita é a explicação razoável, né, que elucida a razão de ser de todas as coisas, mas num questionamento mais teológico, no sentido do propósito da divindade, já que a divindade, em tese, poderia fazer de maneira diferente, poderia fazer até a evolução de maneira diferente. A questão é que a gente não consegue nem compreender a divindade, o pensamento divino, para que a gente possa entender o porquê dessas realidades. A gente sabe algumas motivações, Kardec explica isso, né? Mas ele consegue resolver a questão da bondade absoluta de Deus e, ao mesmo tempo, a existência do mal, como sendo algo que, na verdade, é apenas a ausência e não necessariamente uma entidade, algo criado, né? E, ao mesmo tempo, em termos, eu estou dizendo em termos de eternidade, o mal não é necessariamente o mal. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar do ponto de vista do Criador, o Criador é o elemento formatador do universo. O universo conforme nós conhecemos, porque há outros universos em que ele também formatou. O planeta Terra é apenas um minúsculo grão de areia nessa poeira das estrelas, como dizia Carl Sagan, o notável astrônomo e astrofísico. Ora bem, nessa imensidade, o que é uma guerra mundial para Deus? São crianças brigando. Claro, eu estou dizendo do ponto de vista da eternidade, da visão, da mentalidade do Criador. É claro que há pessoas que sofrem num conflito pontual. Mas no sentido geral, para o Criador, o que é que está acontecendo? As criaturas estão perdendo os corpos, que são as vestimentas, vão habitar outros, numa mentalidade maior. Por isso que a gente não entende ainda, a gente não entende nem o pensamento do guia espiritual. Eu sempre cito isso. Tem uma questão lá do Livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem assim: um raio se abate sobre o homem,
Os espíritos que direcionaram o raio para ali, Kardec pergunta, os espíritos disseram, não, o raio ia para o fenômeno da natureza. Mas pode ter acontecido dos espíritos terem intuído o homem para ir lá, porque chegou o seu momento, ele desencarnar. E eu fico pensando, que guia espiritual é esse? Que está na hora de morrer, ele me intui para ir para o local para que aconteça a minha morte. Aí Kardec, tomemos um exemplo de um fenômeno que não é um fenômeno natural. Um homem sobe a escada se quebra, ele cai e morre. Os espíritos quebraram a escada? O espírito respondeu, mais uma vez, não. A escada já estava gasta, já estava deficiente, ia se quebrar, mas os bons espíritos intuíram o homem para subir a escada. Eu disse, que guia desgraçado é esse? Quer dizer, que negócio é esse? Mas é porque para o guia espiritual, morrer não é uma tragédia. Para a gente é que é. O homem material, o homem carnal, é que tem pavor da morte. Para o ser espiritual, a morte é uma viagem. É um adormecer e um despertar. Como dizia Chico Xavier, a morte é uma mudança de moradia sem mudança de pessoa. A pessoa vai como é, só muda de casa. Então, para o mundo espiritual, morrer é tirar a roupa biológica e depois vestir outra. Então, a visão do mundo espiritual, dos espíritos superiores, claro, é mais madura. Nós é que ainda, crianças, ainda infantis, tememos tanto a morte, nos desesperamos tanto com o sofrimento. Então, a visão desses indivíduos que estão mais elevados, imagina o propósito da divindade. Então, Kardec resolve a questão, realizando isso, da mesma forma que ele resolve a questão, aquela velha questão teológica do livre-arbítrio e onisciência divina, que é uma discussão que Lutero, a escolástica, Santo Agostinho, debateu tanto isso. Porque qual é a discussão? Que na razão humana a gente não consegue equacionar, não consegue resolver a equação. Deus é onisciente? Porque senão não seria Deus. É um dos atributos da divindade, único conhecedor. Se ele é onisciente, ele também é presciente, ele conhece o que vai acontecer no futuro. Ora, mas se ele conhece o que vai acontecer no futuro, é que o futuro já está escrito. Se o futuro já está escrito, a gente não tem livre-arbítrio? E se a gente tem livre-arbítrio, é porque a gente ainda não fez algumas opções, vai fazer. Se a gente vai fazer, é porque Deus não conhece ainda. Como é que a gente equaciona isso? Desde que Deus já conhece o que a gente vai fazer, é porque já estava escrito, a gente não tem livre-arbítrio, necessariamente. Essa discussão envolveu muita gente boa, sem uma solução. O Espiritismo resolve de uma forma muito simples. Pelo menos simples, para o nosso nível de consciência. Deve ser muito mais sofisticado do que isso. O que é que o Espiritismo vai dizer? Que da mesma forma que uma mãe de família olha um filho de 3, 4 anos e conhece tanto o comportamento do filho, que já sabe até predizer o que é que ele vai fazer, sem necessariamente tirar o livre-arbítrio do filho, Deus nos conhece infinitamente mais. Infinitamente mais, a ponto de saber o que é que vai acontecer no futuro. Sem que com isso a gente perca a nossa capacidade da livre opção, da livre escolha. Então concilia um pouco essa realidade na visão espírita. Por quê? Por causa do processo reencarnatório. A reencarnação explica essas fases de desenvolvimento. O que significa dizer que ainda que eu esteja no mal, ó que coisa interessante, Paulo dizia isso numa das suas epístolas, Em Deus estamos, em Deus nos movemos. Então não dá para ficar fora de Deus. Vou brigar com Deus, vou sair de Deus. Não dá, não tem fora. Tá dentro de Deus. Eu posso ter uma atitude contrária à divindade, mas ainda assim eu estou mergulhado na divindade. Deus não se afasta da criatura. Tanto é que há um grande pensador, um teólogo protestante, que fez uma análise da parábola do filho pródigo, que deixaram os especialistas católicos assim pensando, como é que a gente ainda não tinha pensado nisso? Abraão Yosha Heschel, ele fez uma análise da parábola do filho pródigo dizendo o seguinte, a história, olha, veja como as parábolas de Jesus são ricas. A história da humanidade sempre interpretou a parábola do filho pródigo como sendo o filho que sai e depois volta para buscar o pai. Só que a parábola não fala disso. A parábola fala de Deus buscando um homem. Na verdade, não é o filho buscando Deus. É Deus buscando um homem. Porque na cultura patriarcal, o pai sair para abraçar o filho ingrato, beijar, receber, fazer um jantar, a ponto do outro filho ficar até com ciúme, como na parábola, matar os bois, oferecer. Isso não era de um patriarca da época. Um patriarca hebreu da época não fazia isso. Até porque o filho já tinha pedido a parte da herança dele e já tinha se ido. O pai recebeu o filho, beijar, essa atitude, não, o patriarca era mais distante, tinha aquela postura de autoridade.
né? Então Jesus propositadamente colocou de uma forma bastante carinhosa aquele pai, porque é a parábola que fala de Deus buscando o homem, né? É o livro de Yosha Recha. Deus em busca do homem, né? Então não há fora de Deus. Eu posso ter uma atitude contrária à divindade, né? Mas ainda assim estou envolvido pela divindade. O que é que eu quero dizer com isso? Que nesse sentido eu estou caminhando para um processo evolutivo. O mal são oscilações nesse processo, mas ainda assim eu estou caminhando. Na visão da divindade, vai dar tudo no mesmo lugar. Alguns de maneira mais dolorosa, pegando atalhos, se perturbando pelo caminho, repetindo a experiência, né? Então, um crime hediondo e é penoso, é trágico, Para o espírito ele sofre muito. Mas para a divindade, aquele mal, mesmo no mal, a gente tira experiências positivas. A gente cresce emocionalmente, né? E é isso que eu estava falando no módulo anterior. O que é que eu estava comentando? Que dos defeitos a gente tira virtudes. Eu já comentei isso em outra exposição. Se você parar para examinar a vida do apóstolo Paulo, todas as virtudes que ele desenvolveu foram a partir dos defeitos. Paulo era combativo, era intolerante, era rígido em excesso, era fanático, era orgulhoso, era obcecado, e isso fez ele errar. Isso foi o grande problema dele, que fez ele se exceder a ponto de assassinar cristãos, de perseguir cristãos, enquanto Saulo, né? Matar gente, né? E até as últimas consequências. Não é que ele não sabia que tinha outra cultura, porque na mesma cultura que ele estava tinha Gamaliel, que era o seu instrutor, que tinha uma postura pacífica. Na mesma cultura onde ele estava imerso, judaica, havia um Estevão, Gesiel, que era também da mesma linhagem, da mesma mentalidade cultural, mas ele ia até os excessos. Ora bem, Jesus sabia que daquele defeito poderia sair uma grande virtude. Por quê? Porque foi a partir dali que, quando ele se converteu ao cristianismo, ele se transformou num pregador, num divulgador que saía no mundo inteiro, e graças a ele a mensagem do cristianismo foi divulgada. Dizem os estudiosos que se não fosse Paulo, o cristianismo ficaria abafado na Palestina. Foi ele que levou o cristianismo para além de Israel. Então vejamos que coisa. Do defeito... E se você for pegar todos os discípulos, a gente vai ver isso. Pedro, sincero ao extremo, né? E ao mesmo tempo tinha os defeitos, instável emocionalmente, em alguns momentos preconceituoso. Era judeu, então era preconceituoso em relação à mulher, né? Teve alguns comentários em relação a Maria de Madalena, bastante infelizes que ele fez, né? Inclusive tentando excluir ela em determinado momento. Era muito emocional, era muito impulsivo, mas era leal. Por causa dessa impulsividade, justamente porque ele era mais emocional do que era racional, era leal, era fiel, né, aos propósitos. Depois que ele amadureceu com o erro, Emmanuel chega a dizer que ele quase enlouqueceu de remorso, depois da negação. Depois que ele amadureceu com o erro, ele se tornou aquele homem estável, 38 anos na Igreja do Caminho, se dedicando ao bem. A partir dos defeitos, as virtudes. Então, é essa a ideia da psicologia moderna, né? De que das sombras é que eu me encontro, que eu me descubro, que eu me conheço, que eu me busco e que eu me torno uma pessoa melhor, né? Esses atavismos junguianos, esses arquétipos, né, do inconsciente coletivo que Jung falava, né? Esses padrões de várias encarnações. Porque Jung utilizava uma expressão bem técnica, né? O inconsciente coletivo arquétipo, padrão. Um padrão que se repete nas gerações e que eu guardo isso em meu inconsciente. O que é que ele vai dizer? Que esse padrão coletivo acaba fazendo com que eu reproduza posturas psíquicas que são gerais. Né? Há posturas psíquicas que parece que... Sabe aquela coisa das histórias se repetirem? A mesma história se repetir nas famílias, nas pessoas, né? Uma queda moral, né? Um vício... Né? Um conflito, um preconceito, uma visão estereotipada, essas coisas que se repetem são padrões universais que a humanidade vem repetindo. É isso que ele chamava de arquétipo, esses padrões universais do inconsciente coletivo. Para Jung, o processo de superação disso é quando o indivíduo assimila essas sombras, quando o indivíduo vai tomando consciência
desses conteúdos internos. Em uma linguagem mais simples, quando o indivíduo se descobre, quando ele tem a coragem de se analisar, se refletir a si mesmo. E isso, meus amigos, nos leva a uma realidade muito importante, muito relevante, que é essa ideia de que o Espiritismo é a primeira doutrina, eu sei que outras religiões hoje falam isso, mas o Espiritismo é a primeira doutrina que fala, que aborda, que é a questão da autoestima, de se amar, de se gostar, não está em conflito com servir a Deus, com fazer o bem. Porque ao longo da história, as religiões sempre falaram, se amar é vaidade. Se amar, até hoje a gente tem um pouquinho dessa ressaca. Né? Se amar é vaidade, se amar é pessoa orgulhosa, narcisista. Né? É necessário se odiar, se desprezar para servir a Deus. Essa ideia que ao longo dos tempos sempre foi nos ensinada em várias tradições. O Espiritismo é que primeiro quebrou isso. Aliás, baseado no próprio Evangelho de Jesus. Se você não ama aquele que você conhece, como amareis aquele a quem não conhece? Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Como é que pode amar algo que não conhece e desprezar aquilo que conhece? Ele falava do próximo e de Deus. A gente pode falar também em relação a si próprio. Então, o Espiritismo é o primeiro que rompe isso. Até porque, meus amigos, se os defeitos, os instintos não são destruídos, mas são transformados, como é que eu vou brigar comigo mesmo? Não, eu vou me melhorar. Tem coisas que eu não preciso necessariamente superar no sentido de uma disciplina moral, mas apenas alimentar o outro lado. Como é que eu vou, por exemplo, me melhorar o meu temperamento de brigar com os outros? Alimentar a pacificação, a tranquilidade, a paz, a harmonia. Claro que vai haver momentos de controle, de administração da cólera, porque vem a tentação da cólera, a tentação do hábito já arraigado. Mas, no entanto, a melhor forma de ir diluindo isso é alimentando o lado oposto. Por isso que Kardec vai dizer a caridade é a antítese do egoísmo. Desenvolver um é anular o outro. Então, Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem muitos conflitos. Daí, quando Kardec pergunta qual é a forma de combater as más paixões e superar a natureza animal, os espíritos respondem, praticar a abnegação. Ou seja, não é meditar no sentido de se isolar do mundo, de aplicar silício nas costas, de fazer como Buda fez durante 11 anos, né? Se auto-afligindo. Quanto mais ele se afligia, menos paz ele tinha. Ele percebeu que não era esse caminho, né? O caminho do meio, do budismo, né? Que é esse caminho justamente do auto-encontro, né? E da superação de si mesmo. Quanta gente que supera as próprias imperfeições e até os próprios conflitos alimentando algo positivo. Porque se eu não me amar, se eu não me estimar, se eu não querer o melhor para mim, não é o melhor para mim no sentido material, é o melhor para mim no sentido evolutivo. Como é que eu vou poder passar isso para os outros? Como é que eu vou poder encaminhar os outros? Por que Jesus é o mestre? Porque ele tem experiência. Já notaram como é diferente falar com alguém que diz assim, eu já passei por isso. Deixa eu contar para você, porque eu já passei por isso. Às vezes a gente até passou, a experiência de pais e filhos é isso, né? Às vezes a gente vê o filho indo por um caminho, a gente, eu sei o que é que vai dar esse borogodó aí, porque eu já vivi isso. A gente orienta, mas o filho quer viver a experiência da mesma forma. Daí a compaixão, a tolerância é isso, né? A gente olha para o filho e diz, poxa, eu já passei por isso. Por que eu vou condenar ele? Por que eu vou jogar pedra? Eu tenho que ter misericórdia com ele, porque eu já vivi isso e errei. E ele está indo por um caminho que ele vai cair do cavalo, vai quebrar a cara. Então, a misericórdia é isso, é quando eu passo pela experiência. O espírito evoluído, ele já passou pela experiência, ele sabe, então por isso que ele tem essa misericórdia. Nós é que temos a intolerância de não aceitar. O outro não pode errar. Eu que sou coitadinho posso, mas o outro é que tem que ser perfeito. Né? A gente vive isso em relações de amizade, em relações amorosas, em relações sociais. Me decepcionei. Você se decepcionou com o seu próprio ego. Porque você projetou uma pessoa que agradava ao seu ego e que a pessoa não é. Quantas decepções a gente tem nos matrimônios, nas relações, né? Nessa experiência de... O amor acabou. O amor é uma torneira que vai pingando água e acaba. Aí tem que fechar. Quer dizer, o amor, na verdade, é um sentimento. Desejo pode até acabar,
pode até diminuir, libido. Agora, o amor acabou, tchau. Às vezes nunca amou. Teve paixão apenas. E aí foi esfriando a paixão e aí acabou. Paixão acaba. O amor é um sentimento que tende a aumentar e não a diminuir com o tempo. Tornar, inclusive, mais sofisticado, mais profundo. Então, nós temos essas imaturidades, né? E que faz parte ainda do nosso processo evolutivo. Daí, o alto amor não é necessariamente ser narcisista, ser exibido, ficar por aí se fotografando. Não é isso. Não é isso. É o indivíduo querer crescer, querer melhorar. A melhor definição de alto amor está lá em Allan Kardec. A transformação moral para melhor. A reforma interior. A reforma interna, como diz o Espiritismo. A mudança moral. Porque se eu me amo, eu me respeito, eu me cuido. Eu quero evoluir. Evoluir culturalmente, na sabedoria, na inteligência, no estudo e evoluir emocionalmente, moralmente. Então, veja que coisa, né? A gente vê isso até nas experiências psicoterapêuticas, né? As experiências psicoterapêuticas. Eu conversava com uma amiga minha, que ela dizia, Flávio, eu levei quase que 2 décadas de vida, inclusive de vida amorosa, num ciúme. Ela tinha um problema de ciúme patológico, né? Era ciúme, assim, de coisa de cinema, sabe? De jogar o carro em cima de de destruir a casa do namorado. Era um negócio, assim, de chave de cadeia. E ela tinha um ciúme desproporcional. Claro, tinha história de vida, um pai que tratava mulheres como objeto, e que ela viu a figura do pai, cresceu com essa figura. Tem explicações psicológicas, né? Mas olha que coisa interessante. Com o tempo, ela resolveu fazer terapia, psicoterapia. E na psicoterapia ela começou a se descobrir. O que é que ela percebeu? Que no fundo dessas coisas todas, havia um conceito nela de inferioridade. Sabe essa ideia? Às vezes no universo feminino existe muito isso, né? As exceções confirmam a regra. A ideia da comparação, de se comparar. Então, a ideia de que... Ela tinha uma ideia de que eu não sou mulher suficiente, eu não sou... Então, outra mulher, por exemplo, se aproximava do companheiro, ela se sentia ameaçada, porque a outra deveria ser melhor que ela. Olha como o nosso inconsciente é terrível. Quando ela começou a se valorizar e dizer, peraí, sou eu que estou nessa situação e refém de algo e eu preciso agora ficar brigando para conseguir as coisas porque eu não mereço muita coisa? Não. Eu me valorizo, eu sei, eu me respeito e eu sei que eu tenho um valor. E aí ela mudou o ponto de vista, mudou a atitude perante a vida e o relacionamento mudou. Porque quando a gente muda a forma da gente agir, o outro também percebe. Quantas vezes a gente permite que o outro nos maltrate? Né? Quantas vezes há processos de subjugação, de dominação, onde só há o dominador porque há o dominado. Porque o dominado se permite também dominar. Né? Porque às vezes há inconscientemente uma postura masoquista, uma postura de sofrimento, de autopunição. Não é consciente, não é de caso pensado. É o nosso inconsciente que a gente traz isso. Então quando ela começou a se estimar, olha aí a melhora. Se estimar, ela mudou e ela superou o ciúme. Então, nós vemos nesse auto... Por isso que o Espiritismo colocou a busca de si mesmo na questão 919. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz para o homem resistir às más tendências, superar a atração do mal, melhorar nesta vida e ser feliz após a morte. Olha que questão bem elaborada de Kardec, né? Eu sempre chamo a atenção. Ele queria um meio prático mais eficaz. Ou seja, Kardec sabia que há vários meios, mas ele queria o meio prático mais eficaz. E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio referido é Sócrates. Embora a frase conhece-te a ti mesmo não foi elaborada por Sócrates, algumas pessoas acham que foi Sócrates. Na verdade, quando Sócrates esteve no templo de Apolo, no Golfo de Corinto, no oráculo de Delfos, o famoso oráculo de Delfos, onde havia pitonisas que entravam em transe, né? Mediúnico, e orientava as pessoas pelos deuses com D minúsculo, ele passou pela porta e viu a frase que encantou ele. Gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. E ele vai levar essa frase para a sua filosofia da maiêutica, a maiêutica socrática ou socrático-platônica, né? E mais tarde divulgaria essa ideia e a história, a tradição achou que era do próprio Sócrates, mas não é.
originalmente falando. E aí os espíritos dizem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Allan Kardec diz assim, então o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz. Mas o difícil realmente é conseguir se conhecer. E os espíritos selecionam Santo Agostinho, que do mundo espiritual é selecionado para responder. Não é à toa, né? Santo Agostinho é considerado por alguns a primeira pessoa que fez uma autopsicanálise. Na obra Confissões, ele faz uma espécie de leitura do seu... análise psicanalítica do seu comportamento, né? Quando ele faz uma espécie de estudo psicanalítico das suas tendências, das suas virtudes, né? Confissões é uma obra fabulosa nesse sentido, né? Agostinho, filho de Mônica, né? Era perverso, era agressivo, era apaixonado, né? Era violento em alguns momentos, era zombeteiro, né? Era de ridicularizar as pessoas, era preconceituoso, tinha um intelecto bem sofisticado, porque fez os cursos da época, né? Oratória, retórica e lógica, que eram os doutorados da época, né? Mas era uma pessoa bastante temperamental, era uma pessoa promíscua. Com 14 anos ele já tinha sido pai, já tinha engravidado, né? Uma das amantes que ele tinha, né? Era uma pessoa bastante intensa, né? Na libido, no descontrole da sexualidade. E Agostinho, mais tarde, quando ele se torna cristão e reformula a sua vida, vai se tornar uma das grandes referências do pensamento cristão medieval, né? A referência maior do seu tempo, né? Se tornou um homem de bem, né? Tanto é que Alarico II, quando entrou na Europa, o bárbaro, dizimando, ao entrar em Hipona, ou melhor, Milão, que Agostinho estava, Agostinho foi na direção de Alarico, o bárbaro, que não falava o idioma dele, com uma espécie de lâmina aguçada, com seu exército, saindo dizimando. Alarico era tão cruel que ele jogava sal na vegetação para que não desse mais, para que morresse, né? E saía degolando pessoas e assim por diante. Então ele passou de barco, né, em uma região. Santo Agostinho foi na direção dele, se colocou ali na orla do mar, e quando o barco estava chegando, ele pegou uma espécie de madeira, né, um galho de árvore, e fez o sinal da cruz na água, mostrando para Alarico, né? Diz a tradição que a presença daquele homem foi tão impactante que Alarico resolveu dar meia volta e não destruir a cidade. Então, se tornou o grande homem com a revolução que ele fez. Allan Kardec, quando faz a pergunta, Santo Agostinho é selecionado para responder, o que não é por acaso. E ele responde, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Diariamente, ao final do dia, revisava a minha conduta, fazia um exame de consciência e procurava analisar o bem e o mal que foram praticados, para corrigir o mal feito de antes, no dia seguinte, e para ampliar o bem que foi produzido no dia seguinte. Isso me proporcionou avançar muito na minha última existência. O autoconhecimento é a chave para o progresso individual, disse ele. Poderíamos dizer que o autoconhecimento é a chave para a felicidade, porque o progresso individual está associado à questão da felicidade no sentido profundo da palavra, a plenitude, né? E assim por diante. Então, há necessidade de autoanálise, de reflexão, refletir o que é que eu devo fazer, por que eu passo por determinadas situações, o que é que me impede de estar bem comigo mesmo, né? Quais são as questões que me sabotam? Quanta coisa a gente se sabota? A pessoa está indo bem na profissão, de repente começa a se sabotar para ser demitida. A pessoa está indo bem num casamento, quantas vezes sabota o casamento para acabar com o casamento? Porque no íntimo tem uma consciência de culpa, de não merecer aquilo, de não se sentir merecedor. A pessoa está indo bem na vida intelectual e de repente apela para excessos de toda sorte que acabam perturbando a sua produção intelectual. Seja o excesso de bebida alcoólica, seja excesso de sexo, seja a compulsão por determinados gastos, que às vezes é uma forma de sabotar também o orçamento familiar. Então, quantas coisas nós somos vítimas por isso.
Então, há necessidade de autoanálise, de ser sincero, de procurar ser sincero consigo mesmo. Não precisa sair para aí mostrando para os outros o que é que se é, até para não assustar as pessoas. Aqui para nós, né? Faça análise. Joana de Anjos costuma dizer, sugere até para você escreva a lista de imperfeições. Qual é a imperfeição que eu vou trabalhar hoje, ou nessa semana, até fazer uma espécie de programação. Né? Se é muita imperfeição, escreve no celular, porque senão vai gastar muito papel. Mas enfim, né? Se não for casado, bota assim na frente do espelho, no banheiro. Se for, tenha cuidado, porque pode ser que tenha problemas no relacionamento, né? O marido ou a esposa vai querer internar, mas enfim. Mas faça a autoanálise. É necessário ter a coragem de se enfrentar. E não essas desculpas de, não, mas isso daí é normal, todo mundo faz. Ora, se normal fosse todo mundo fazer, numa época de tuberculose que invadia, que às vezes tomava conta de populações inteiras, o normal era ser tuberculoso. Não, o normal é ser saudável. Ainda que a maioria esteja doente. Então, essas justificativas que a gente dá, que é uma forma de a gente não se enfrentar. Que é uma forma de a gente não se corrigir. Mas o texto de Santo Agostinho é perfeito, porque fala o seguinte: corrigir o mal que foi feito, ou seja, analisar a atitude negativa sem culpa, sem ficar se atormentando, antes eu não deveria ter feito, mas já fez. O erro é uma excelente experiência que nos ensina a não fazer mais. A experiência do erro faz parte do processo evolutivo. Conversando com muitas pessoas, eu noto às vezes, espíritas inclusive, com dramas sérios de consciência por um erro que foi cometido há 15, 20 anos atrás. Às vezes muitas mulheres com as quais eu entro em contato, dialogo no movimento espírita, muitas declaram, eu fiz um aborto na juventude. Anos depois, agora eu sou espírita e não me perdoo. Eu não sei porquê. Ah, mas você não acha uma coisa errada? Acho. O aborto é uma atitude sempre lamentável. Constitui uma espécie de transgressão à lei divina. Mas quem é de nós que está isento de pecado atira a primeira pedra, disse Jesus. Você era imatura, era mais jovem. O companheiro muitas vezes foi responsável pelo aborto também. Porque o companheiro que não assume a paternidade, deixa a mulher sozinha e é corresponsável pelo aborto praticado. Ele também é espiritualmente responsável. Porque ela não se autofecundou, não foi parternogênese. A fecundação foi sexuada. Então, houve a contribuição dos dois. Quantas vezes a mulher não quer a maternidade porque o homem não assume a paternidade? Então você tinha outra cabeça. E ainda que não fosse tudo isso, você teve experiência e aprendeu com o equívoco. Não é necessário sofrer se você puder reparar pelo bem. Porque a divindade permite que a gente reorganize as coisas através do bem que seja feito. E não pela dor, pelo sofrimento. O sofrimento nos alcança quando a gente fica insistindo no equívoco. Aí a pedagogia da vida envia o sofrimento para a gente despertar. Porque no sofrimento a gente desperta. No sofrimento a gente ora a Deus, pede a tudo que é de bom para todo mundo. No sofrimento a gente fica um santo exildinho. A gente eleva a vibração espiritual. É a função do sofrimento. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá diz que quase sempre quando a gente está bem, está tudo bem, conforto, muita comida no bucho, a nossa oração não chega nem no telhado da casa. Agora, quando a gente tem um cálculo renal, vai lá no reino dos céus a prece. Quem já sentiu dor de cálculo renal sabe o que é. Então, é mais ou menos a função da dor, a função do sofrimento. Não é porque Deus é sádico e gosta de ver os filhos sofrerem. Para Deus, na verdade, a gente nem magoa ele. Imagine se o absoluto vai ficar magoado com o relativo. Imagine se o infinito vai ficar magoado com o finito. Não, a gente não magoa a divindade, a gente agride as leis que estão em nós. E passa a gerar as consequências dentro de nós. Então, é necessário a autoanálise. A análise verdadeira. Entender quais são qual é a natureza animal que me vincula à experiência sensorial da matéria e que me faz sofrer. Porque é aí que está também o vínculo. Qual é o meu vínculo com a experiência fisiológica da corporalidade que me faz sofrer? Não é que eu não possa viver a vida física, se alimentar, dormir, praticar sexo, ter uma vida sexual convencional. Não é nada disso. Não estou pregando aqui uma vida alienada.
Mas eu uso isso, mas eu não sou escravo disso. Eu não vivo em função do estômago, tem gente que vive. Eu conheci uma pessoa que disse, se eu tiver qualquer restrição alimentar, eu prefiro me matar. Eu ouvi isso certa vez. Porque a minha vida é uma pessoa que aprecia muito a gastronomia, então ele gosta disso, né, apreciar os sabores variados. E realmente a gastronomia é uma arte. Mas é só isso? Conheço muita gente, principalmente do sexo masculino, que me fala, se eu ficar impotente, eu dou um tiro na minha cabeça. Quer dizer, então a vida é só sexual? Quando na verdade, a não ser que coloque uma prótese aqui pra nós, depois dos 80, é difícil. Alguns raros aí ainda sobrevivem funcionando. Mas a maioria é fisiológico. Da mesma forma que as mulheres também. Tem a perda de hormônio, estrogênio já não é mais, produz a menopausa, o climatério. É óbvio que gera alterações. Então a vida vai ser apenas algo fisiológico? Algo da experiência corporal? Não, eu posso usar as coisas, eu posso viver a experiência física sem me atormentar por ela, ter as coisas sem ser escravo das coisas. Né? Viver no mundo, mas não ser do mundo, como diz Joana de Ângeles, né? Ou seja, dar o valor às coisas que elas têm. Agora, qual era a experiência sensorial que está me fazendo sofrer? Porque se eu tenho uma vida gastronômica, uma vida fisiológica, uma vida sexual equilibrada, aquilo não pode estar me gerando sofrimento. Se está me gerando sofrimento, está tendo algum desequilíbrio. Porque eu estou refém. Eu estou refém dessas circunstâncias. Então, é necessário examinar, sem expor aos outros. Né? Porque às vezes a gente acha que a humildade verdadeira é sair por aí dizendo as nossas misérias. As pessoas não vão aguentar a gente. É por isso que a gente tem a persona. A persona é boa porque tem também um pouco disso, né? Já pensou se a pessoa nos conhecesse e já soubesse dos nossos podres de cara? A vida social seria insuportável. Aliás, tem um psicólogo norte-americano chamado John Powell, que ele escreveu um livro chamado o seguinte. O nome do livro é o seguinte, eu não digo que eu sou porque você não me receberia. E a obra toda falando sobre essas posturas. O problema é a gente ficar mascarado. Aí que é o problema. A gente pegar a máscara e vestir para sempre. Né? Mas, é claro que a gente tem que ter um pudor de não estar por aí exibindo... Da mesma forma que se eu me firo aqui, eu coloco uma atadura, um band-aid, sei lá o quê, eu cubro, eu trato. Eu não fico exibindo as minhas feridas morais. Em nome da humildade, né? Porque o processo de autoconhecimento é para mim. É eu analisar as minhas imperfeições. É eu chegar à ciência. Porque quando eu consigo, as coisas de fora não me abalam muito. Né? Gandhi costumava dizer, quando alguém me xinga e me diz impropérios, eu não me abalo, porque eu não sou aquilo que a pessoa está dizendo. Então eu não vou ser aquilo só porque a pessoa está querendo que eu seja. E se alguém chega a mim e me diz que eu sou um santo, que eu sou excepcional, eu também não sou aquilo. Eu sou o que eu sou e não o que as outras pessoas dizem que eu sou. E se alguém me agride e eu reajo, é porque a pessoa está conseguindo me controlar. Eu não permito que ninguém me manipule. E é verdade, não é verdade? Né? Basta alguém chegar aqui e fizer alguma coisa com a gente já fica chateado. Então a pessoa está conseguindo me controlar. O que ela fizer me deixa chateado? Eu estou deixando a minha vida emocional na mão da pessoa? Não se afetar de fora para dentro é o resultado já de uma certa autoconquista. De um certo autoaprimoramento. Que não é fácil, é uma tarefa para a vida inteira. Mas é necessário ser honesto consigo. Né? Para não ficar enganando também os outros. Porque há pessoas que querem enganar os outros que na verdade estão enganando a si mesmo. Eu me lembro que Divaldo Franco comentou que tinha uma amiga sua que dizia... Há 20 anos chegava a Divaldo e dizia, qual é a minha missão na Terra? E Divaldo, minha filha, eu estou descobrindo a minha, imagina se eu for saber a sua. Ah, mas você é médium. Sim, mas os espíritos também não dizem, essa tarefa nossa é descobrir qual é a nossa missão. Que bom que viesse até de uma bula assim, né, da reencarnação, tudo já explicadinho, o que é que você deve fazer. Mas a gente perderia o mérito das escolhas, né, e o avanço da experiência, porque a finalidade é o crescimento interno. Pelas escolhas que a gente toma. Se tivesse o script tudo formado, não teria o mérito das escolhas. Né? E aí falam para ela, e aí ela dizia, mas ó, eu vou falar uma coisa. Quando eu ficar mais idosa, eu vou ajudar na mansão do caminho, disse ela para Divaldo. Isso com 65 anos ela dizia isso. Quando eu ficar velha, eu vou ajudar na mansão do caminho. 10 anos depois, lembra da minha promessa? Já me aposentei. Quando eu ficar velha,
Eu vou ajudar na obra social das crianças. E Divaldo não aguentou e disse assim, quando você decidir ir, contrate também um geriatra. Para ele também dar conta de você. Porque, minha senhora, você vai chegar aos 80 e poucos anos, você vai dar trabalho na mansão do caminho, isso sim. Quer dizer, na verdade, a gente tem esses mecanismos de fuga. Né? A missão é para depois. Não, a missão é para agora. Em qualquer fase da vida, nós temos uma missão, que é do enriquecimento interior. Agora, a forma como esse enriquecimento interior vai dar, a gente vai ter que descobrir. Para uns, é uma tarefa científica, que enriquece a pessoa e a pessoa faz evoluir. Para outros, é uma tarefa religiosa. Para uns, é uma atividade pública. Para outros, é ser uma mãe de família, um pai de família dedicado ao lar. Os meios são diferentes, mas a finalidade é a mesma, crescimento interno. Em todas essas atividades, o indivíduo cresce, evolui, enriquece-se. É uma busca íntima, uma busca interior, que não é fenômeno, porque a gente adora fenômeno. O fenômeno, né, das explosões, o fenômeno mediúnico até, o fenômeno paranormal, que são fenômenos exteriores, que são válidos. Mas o fenômeno que a gente está se referindo aqui, de uma busca interior, que passa por um processo de autoconhecimento, autoanálise e, portanto, depois autotransformação, porque eu só me transformo se eu me conheço. Como é que eu vou superar equívocos se eu nem sei que equívocos são? Como é que eu vou perceber virtudes para desenvolver se eu nem sei que virtudes eu tenho? Como é que eu vou plantar num terreno que eu não conheço? Então, o autoconhecimento passa por isso. Eu só me transformo se eu primeiro eu tenho um pouco de ciência de mim mesmo. Um pouco de conhecimento de mim mesmo. Para depois realizar esse fenômeno, esse processo de transformação. Que é o fenômeno, como diz Emmanuel, é um fenômeno discreto. Ninguém vê. Ninguém vê a autotransformação porque não merece aplauso, não sai nas mídias sociais, mas é o fenômeno mais importante. O fenômeno da transformação moral. O fenômeno da melhora que passa por essa busca interior. Como chegar a esse momento? Fazendo silêncio interno, refletindo consigo mesmo, leituras edificantes que façam a criatura refletir a respeito da própria vida. Daí o Evangelho de Jesus é um roteiro inigualável. Porque o Evangelho de Jesus sempre nos convida à interiorização. Sempre nos convida. Já notaram as parábolas de Jesus? Todas elas falam de interiorização. Eu já falei isso em outra palestra, né? Parábola da semente de mostarda. Parábola do fermento e do pão que a mulher fez. Parábola da pérola que é encontrada no campo. Todos falam de interiorização. A pérola que é encontrada dentro, o grão de mostarda que cai internamente e surge de dentro para fora. A massa de pão com fermento cresce de dentro para fora. A rede que é jogada no mar é jogada dentro para pegar um peixe que está dentro no mar. Todas as parábolas de Jesus falam de processo de interiorização, de viajar para dentro, através desses símbolos que Jesus colocava para que a mentalidade pudesse compreender. A verdade é que a gente gosta muito de aparências. Então, a pessoa que tem uma vida assim, asceta, né? Tem uma vida assim, de austeridade no sentido exterior, que espiritualizado. Nem sempre. Às vezes a pessoa só come 1 grão de bico por dia, só veste branco, anda parecendo que já desencarnou e nem sabe. Mas quando a gente vai conviver com a pessoa, é de uma intolerância, de uma agressividade. Né? Os Beatles, na década de 60, naquela época da viagem para a Índia, todo mundo viajava para a Índia para buscar as origens. Né? Eles fizeram também na época do movimento hippie, né? Foram para a Índia, acompanhados de Nia Farrow e os 4, né, dos Beatles, foram para meditar com um guru que se tornou famoso na época, né? Mas o guru era um pusilânime, né? Falava de vegetarianismo de maneira radical e comia carne escondida. Né? Falava de celibato e abstinência sexual, e Nia Farrow, que estava divorciada de Frank Sinatra, recentemente ainda abalada pela separação, quase foi violentada sexualmente por ele. Os Beatles, quando perceberam a decepção, perceberam que o guru era uma farsa, voltaram decepcionados, né? Com aquela mentalidade da New Age, né? Porque a gente busca esses gurus, né? Que todos são criaturas
Algumas respeitáveis por serem exemplos, outras nem tanto, mas todas são seres humanos falíveis. Por isso que a nossa referência é Jesus. Porque tirando Jesus, santos ou não, se equivocaram, tiveram deslizes, porque eram criaturas em luta também. Então, é necessário... Porque a gente também gosta dessas aparências. Então a pessoa que tem um ritual, que faz X, Y, que pinta o olho de Nirvana assim na testa, nada contra. Aí a pessoa... A gente quer ver, na verdade, sinais de espiritualidade exterior. O Cristo passou pela Terra e não tinha um sinal externo. Pelo contrário. Se a gente for para examinar, um nazareno, além de nazareno, Galileu, que era a raça mais miserável, mais desconsiderada, né? Galileu, falava o arameu, o aramaico, que era um dialeto, não era nem um idioma, né? Não tinha importância no sinédrio, não tinha, e era ali o governador espiritual do planeta. Então, como dizem os espíritos da Kardec, Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Ou seja, a gente gosta dessas aparências, até na ideia espiritual. Certa vez alguém chegou para mim e falou, Flávio, você come? Eu disse, meu filho, se eu não comesse, come como bem. Me alimento muito bem, obrigado. Não, porque eu pensei que os guias, eles não têm estômago, né? Os guias estão muito bem porque eles não têm comida, mas eu como, né? E como e repito ainda. Ora bem, porque a pessoa acha que o processo, né? Então a pessoa trabalha em mediúnica, não come mais. Certa vez o Dr. Jorge André dos Santos, o psiquiatra, recentemente desencarnado, né? Algum tempo aí, ele desencarnou. Desencarnou centenário, né? Com 100 anos. Dr. Jorge André, certa vez ele estava fazendo um seminário, e aí no intervalo do seminário, ele pediu um cafezinho, como o cafezinho que nós tomamos aqui, e aí ele estava tomando um café e chegou uma pessoa e disse assim, Dr. Jorge André, o senhor toma café? E ele tomou, por quê? Aliás, eu sou café-inólatra. Ele disse, não pode. Você é espírita e toma café? Ele disse, minha filha, o que é que uma coisa tem a ver com outra? E ele ficou assim, esperando. Ele disse, não pode. Não pode, café... Não pode porque o café, ele é ruim para a espiritualidade. E doutor Jandé, meu Deus, é louco para tudo. Olha, eu vou fazer o seguinte. E ele diz, minha filha, sabe o que é? É que eu estou desenvolvendo a mediunidade. E eu descobri que o café, quando a gente toma, age na glândula pineal e desenvolve a mediunidade. Jorge André disse, a partir daquele momento, a senhora começou a beber litros de café. Vocês vejam como a gente gosta dessas coisas, dessas fantasias, né? Essas coisas, como se a mediunidade, o café, chocolate, é coisa do estômago, mediunidade é do psiquismo. São coisas distintas, ainda que o metabolismo possa interferir. Chico Xavier tomava um café de desencarnar e era aquela antena psíquica, aquela antena mediúnica. Né? Então a gente acaba alterando as coisas. Né? Eu costumo dizer que não é que hábito alimentar, hábito fisiológico não seja importante. Mas não é isso que vai me tornar espiritual. Talvez eu me tornando espiritual eu modifique isso. Você se espiritualizando, como consequência, você acaba mudando os seus hábitos. Né? Mas não é porque você agora não está mais comendo bicho, só está matando os vegetais. Tem que matar, mas mata os vegetais só. E aí que você é espiritualizado por causa disso. Não, pode ser como consequência da sua espiritualização, você vai mudando. Porque a gente vai mudar. Já mudamos muito. No passado a gente comia carne crua, sangrando, agora só com um pouquinho de sangue quem come, né? E outros nem. Então a gente vai mudando. Uma hora a gente vai deixar. É uma evolução natural. Mas o processo é atávico, só que o mais importante a gente desconsidera. Então tem pessoas que têm verdadeiro estilo de vida e, no entanto, é de uma crueldade com os outros, de uma intolerância, de uma agressividade. Ora bem, Jesus disse, a preocupação com a pureza exterior, né, farisaica, né, de ser branco por fora e por dentro podridão. Né? Ou não é aquilo que entra na boca do homem que o corrompe, mas sim o que sai do coração. Eu sei que Jesus não estava considerando Lexotan, né, Gardenal, que se entrar na boca do homem realmente vai mudar um pouquinho. Mas o que ele estava dizendo é que não dava valores morais. Né? O valor moral tem a ver com algo de dentro para fora e não de fora para dentro. É essa a questão, né? E que tem a ver com esse processo de amadurecimento interior. Meus amigos, essa questão, só para passar já para o momento de interlocução, de diálogo, essa questão é tão importante,
que mesmo na área religiosa, nós temos às vezes desconsiderado isso. Eu vejo médiuns despreocupados com a auto-iluminação e procurando iluminar os outros. O expositor, por exemplo, eu vou falar agora da tarefa nossa aqui, deve ter um cuidado redobrado. Porque como ele estava muito acostumado a falar, a tendência é ele cair na armadilha e ele ficar só falando para os outros. Só preocupado em doutrinação dos outros. E se torna até uma pessoa chata na vida do dia a dia, porque fica querendo dar sermão na vida alheia. Né? Da orientação doutrinária. Né? E às vezes, como ele fala muito, ele não ouve. Ele não escuta. Então é necessário ter muito cuidado com isso. Porque nós temos visto pessoas se perderem preocupado com os outros. Preocupado com a vida alheia. Até com o familiar. Por mais que a gente ame, por mais que a gente goste, por mais que a gente tenha afeto por um filho, por um marido, uma mulher, a gente não vai poder se iluminar por eles. E se a gente sair de nós mesmos, isso é, perder a nossa referência, o nosso contato com a gente, com o nosso crescimento, para ficar vivendo a vida alheia, a gente vai desencarnar mal. Nós temos exemplos na literatura mediúnica de pessoas que ficaram preocupando-se com o crescimento alheio e desencarnaram mal. Aliás, está lá, Jesus disse, que é que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Então, é necessário ter muito cuidado com isso. Se eu me ilumino e posso ajudar as pessoas que passam pelo meu caminho, muito bem. Mas ficar preocupado com a iluminação que pertence ao outro e que nós não teremos condição de resolver. Nós podemos orientar, podemos expor, mas não podemos escolher pelo outro, nem querer pelo outro. Nem Jesus fez isso. Jesus apresentava a proposta, mas ele sabia que livre-arbítrio é uma lei do universo. É sagrado para todos os espíritos. O que é que ele disse a Públio Lentulus, uma das encarnações do Espírito Emmanuel, está lá há 2000 anos. Ele disse o quê? Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a alguns séculos. E Públio Lentulus preferiu daqui a 1500 anos. Quando ele escreve no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, ele escreve uma mensagem mediúnica dizendo: eu não segui Jesus naquela época. Tive o processo do Cristo nas mãos, porque era amigo de Pôncio Pilatos. Um senador de Roma tinha mais poder do que o procônsul da Judeia. Ele tinha mais poder do que Pilatos na época. Eu tive o processo do Cristo nas mãos. Eu estive com ele diretamente. Me sensibilizei com a presença dele, fiquei impressionado. Mas neguei-o e continuei minha vida insana, orgulhosa, déspota, rígida, preconceituosa. E só fui despertar para Jesus 1500 anos após, como Padre Manuel da Nóbrega, quando ali me evangelizando e evangelizando os outros, fundando São Paulo, a cidade de São Paulo, com meu amigo José Anchieta, que mais tarde reencarnaria como Frei Fabiano de Cristo. Ali eu pude me iluminar e pude compreender o sacrifício de Lívia Lentulha, a minha esposa na época, de 2000 anos, que havia dado a vida por Jesus, só 1500 anos após. Então, cada espírito tem o seu tempo. O próprio Jesus sabia disso. Né? Tanto é que Joana diz em uma mensagem que aqueles que estavam ali recebendo a mensagem dele, alguns seriam colaboradores futuros da sua mensagem, não seria na época. Seriam até adversários dele na época, mas seriam futuros colaboradores da sua mensagem. Boa parte dos espíritos que se comunicam, muitas vezes reagiram ao Cristo na época dele. Jesus sabia que esses que reagiam seriam os futuros colaboradores. Então, veja que paciência de um espírito desse, né? É uma paciência que é de séculos. Você diz, eu estou plantando agora, vou colher daqui a 1500 anos. Então, é uma mentalidade totalmente diferente. Né? Se a gente tivesse essa mentalidade nas nossas relações, né? Se a gente soubesse que aquele filho ingrato está assim há 400 anos, né? Que aquele marido, daquela forma, aquela bênção daquele marido, ele já está até melhor, porque ele tem 1000 anos assim. Não é de hoje, não. E não vai conseguir superar de hoje também. Vai demorar. A gente teria uma compreensão maior, né, dos nossos processos, né,
Porque se é difícil para a gente, é difícil para o outro também. O autoconhecimento nos dá essa noção. E é difícil para mim superar algumas coisas. Por que eu vou exigir do outro aquilo que eu não consigo fazer? Por que eu vou esperar do outro aquilo que eu não consigo ainda praticar? Então, a busca interna, a autobusca, passa por essas coisas. Passa por isso. A ponto da pessoa encontrar essa calma, essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia que fazem os grandes espíritos olharem para as coisas de uma maneira compreensiva. Não é que não tenham desafios, não é que não experimentem problemas. Todos os espíritos que passaram pela fieira da existência terrena na experiência reencarnatória tiveram problemas, desafios, tiveram conflitos, mas é a forma de lidar com os conflitos, a forma de tratar os problemas, a forma de não se perturbar com eles, até de chorar e sofrer. Porque eu posso chorar e sofrer, mas saber que estou no caminho. Saber que ali faz parte de um processo. Chico Xavier, certa vez, declarou isso. Ele disse que sofreu muito no início da sua trajetória por conta das críticas, das coisas que se falava, das pedradas que ele recebia, da incompreensão na época. Imagine, Chico, ele foi um pioneiro, um dos pioneiros. Então, da incompreensão que ele recebia na época, inclusive de amigos próximos, ele disse que aquilo lhe martirizava muito. E com o tempo, com o amadurecimento, ele foi tendo a compreensão de que ele recebia um patrimônio grandioso, como se fosse um archote de luz, e é natural que aqueles que estão na escuridão se incomodariam com a luz que ele carregava, que era a luz, ele atribuía a luz da mediunidade. Chico tinha essa capacidade de transferir as coisas para a mediunidade, para os espíritos, mas também era a luz que ele carregava, no sentido do esforço pessoal, que fez com que ele conquistasse as grandes virtudes. E ele dizia que em alguns momentos ele ficava muito sensibilizado, era um espírito sensível, mas ele costumava dizer que havia uma frase na obra de Kardec, não me engano agora, não tenho certeza agora se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, que fala assim, que o maior sofrimento do desencarnado, ao chegar no mundo espiritual, é encontrar ou reencontrar sua vítima. E estar diante da sua vítima. Para o desencarnado, aquilo é um sofrimento terrível. Não consegue nem encarar. A gente vê isso em sessão mediúnica. Quem participa de sessão mediúnica já deve ter visto isso. Um espírito sofredor sendo levado à sessão mediúnica, se comunicando, e aí os benfeitores espirituais trazem a sua vítima de ontem para recebê-lo no além. Ele entra num constrangimento. Tira ele daqui, ele não pode me ver, eu não mereço a presença dele, o mal que eu fiz a ele na terra. E aí Chico dizia assim que uma das passagens que mais lhe chamava a atenção era essa. Porque ele dizia, tudo que eu sofro, no entanto, eu tenho ciência de que eu não faço ninguém sofrer. E esses que me acusam e me apedrejam, um dia, quando eu chegar no além, eu quero olhar nos olhos dele. E não serei eu que irei baixar a vista. Então, essa maturidade, essa harmonia, essa compreensão, esse estado de espírito, de paz. De paz. Porque é óbvio, meus amigos, há coisas que nos abatem, nos incomodam. Eu me lembro que teve uma jornalista brasileira no passado que foi até ele, fez uma reportagem sobre ele e viu aquele homem tão tranquilo, suave. Ela própria descreveu que ele produziu fenômenos oloríficos, de rosa, de perfume de rosa, que ela sentiu. O fenômeno de efeito físico, na medida olorífera dele, e que impregnou o ambiente. E ela própria descreveu, embaraçada, que em determinado momento, ele estava assim e ela começou a dizer assim, esse homem deve ter um distúrbio X e Y. E começou a pensar, e a verbalizar bem em volume baixo, para que ele não ouvisse. Que ele deveria ser um atormentado, porque aquele homem tranquilo, assim, calmo, sexualmente casto, aquilo deveria ter alguma coisa equivocada. E aí ela própria confessou que em determinado momento ele estava atendendo a fila e se voltou para ela e disse, minha filha, não faça pensamentos errados a meu respeito. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou virgem, de homem e de mulher. Então não faça esse pensamento não. Porque essas flores e essas rosas que foram aqui perfumadas pelos espíritos foram misericórdia deles para você, que talvez você nem mereça. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu sou virgem de homem e de mulher. Não projete seus conflitos em mim.
Então, ela própria escreveu isso mais tarde. Porque Chico tinha isso, né? Chico ia atendendo, ia captando o psiquismo das pessoas, né? Tem Arnaldo Rocha disse que certa vez olhou Chico na fila e disse, Chico, porque Arnaldo Rocha tinha um temperamento assim, né? Muito amigo de Chico, né? Marido de Meimei, mas era um temperamento bem forte, né? Bem assim, sem muito papa na língua, né? E Arnaldo Rocha diz assim, meu Deus, Chico tá gordo, né? Tá parecendo um sapo. Né? E Chico atendendo, etc. E aí depois que a fila, né, se dispersou, ele começou a, né, a arrumar as coisas. E aí Arnaldo chegou e disse, e aí, Chico, como é que tá? Eles não vão muito bem não, meu filho, eu tô gordo que nem um sapo. Quer dizer, Arnaldo disse, eu ficava com cuidado de pensar perto dele, por causa da antena, né, que captava as coisas, né? Que é um pouco do que vive o espírito fora da matéria, né? Ele já vivia por antecipação essa vida psíquica, né? O professor Herculano Pires chamava um ser interexistente, né? Que estava entre existência, né? Captava o psiquismo das pessoas, né? Então, é alguém que não apenas desenvolveu o potencial mediúnico, mas, sobretudo, a visão interior. O potencial interior. O encontro consigo mesmo. Né? A busca interna, né? Que faz parte dessa realidade de todos nós. Se estamos errando, mas insistindo na melhoria de nossos equívocos, estamos no caminho certo. Não há por que se atormentar. Há fenômenos em nós arraigados há séculos e que não serão superados de um dia para o outro. É necessário insistir e perseverar até que aquele atavismo animal seja superado. Sem conflito, sem castrações, sem problemas, mas é a experiência humana. Então, o autoencontro é algo essencial. Né? O autoencontro, o autoamadurecimento, que exige reflexão, que exige vida interior. Nós estamos fugindo e empobrecendo a nossa vida interior. Nós não temos tido vida interior de maneira geral. A gente tem vida externa, vida social, agora vida de fotografia, por causa de Instagram, Facebook e mídias sociais. Né? O WhatsApp, que eu já falei em outras palestras, o WhatsApp é coisa de Satanás. Porque se você... às vezes quando eu vou entrando no WhatsApp, eu fico com medo de não voltar mais. Porque é tanta mensagem, tanto grupo, tanta coisa, que eu disse, só na próxima encarnação eu vou sair do WhatsApp agora. Né? Grupo do WhatsApp é uma delícia que as pessoas ficam discutindo coisas assim, porque um falou uma coisa e o outro ficou magoado, e aí aquelas coisas em grupo de WhatsApp, meu Deus, quanto tempo a gente perde da encarnação com coisas que não têm valor nenhum. Com valores que não vão nos agregar nada. Pelo contrário, vão nos deixar cansados, estressados. Então não temos vida interior. Quando passamos por um problema, a gente não sabe reagir bem. Não temos reservas emocionais. Diante de uma calúnia, diante de um diagnóstico de câncer, diante de um problema de saúde sério, diante de um abandono afetivo, de uma traição, a gente não sabe se comportar. A gente se desequilibra, porque não fortalecemos a nossa vida interior no hábito da reflexão. Então é mais ou menos isso. Vamos aí passar para o período final, né? Como agir com pessoas muito irritantes na vida pessoal, profissional, amorosa, religiosa? Como não deixar que ocorra essa manipulação de emoções? Essa é uma questão muito complexa, muito delicada, né? Porque envolve esse atrito. Eu costumo dizer que a gente cresce moralmente nessas relações, nessas interações. Por quê? Se intelectualmente a gente cresce até sozinho, a gente não precisa nem de universidade, porque a gente pode fazer autodidaticamente, autodidatismo e melhorar a cultura, desenvolver inteligência, mas moralmente a gente só cresce com o outro. Né? Com o outro. Então, na verdade, são experiências desconfortáveis, ninguém gosta, né, de uma pessoa irritante que está o tempo todo nos provocando, é óbvio que não. São experiências difíceis, né, mas... Da mesma forma que no mundo, sei lá, vou citar aqui um exemplo, no mundo esportivo, ninguém vai conseguir desenvolver os bíceps ou desenvolver a musculatura sem algum esforço. Ninguém vai conseguir títulos acadêmicos sem sentar e se esforçar para estudar. E isso gera esforço. Nem todo estudo é agradável, convenhamos, sejamos honestos. Né? Nem tudo é assim, não, eu sentei e adorava estudar. Nem sempre. Eu vejo doutores aí, pessoas famosas aí dizendo que às vezes estudar era chato, mas era necessário. Estudar coisas muito herméticas, né? Por exemplo, línguas, idiomas, etc. Coisas às vezes difíceis, mas que são necessárias. Né? Então, na vida material, tudo são esforços. Por isso que Jesus falava, no mundo só tereis aflições.
E as relações difíceis também são. É claro que nós temos o direito de escolher o tipo de relação que a gente estabelece. É claro. Joana de Anjos tem uma frase que ela vai dizer assim: ajuda a todos, bons e maus, atende os perturbados, mas tenha o cuidado de selecionar as tuas companhias. Porque tu não és tão puro assim que não te possas contaminar. Então é necessário... Joana, na verdade, falou de maneira bonita aquele ditado popular: quem com porcos anda, farelo come. Ou seja, se junta aos maus e ficará igual a eles. Te junta aos bons e te contaminarás com eles. Então, você pode escolher as boas companhias. Mas tem situações que a gente não tem como escolher. Família. A gente não pode simplesmente deletar da nossa vida, pelo menos em termos gerais, um filho. Jogar para fora de casa um filho. Não. Se tem um filho problema, a depender da situação, um cônjuge problema, ou uma situação de trabalho problema, nem sempre a gente pode escolher. Aí são provas que convidam-nos ao desenvolvimento. Mas eu vou falar uma coisa: a depender de como a gente age, porque se aquilo está nos afetando, é o nosso lado humano, que ainda é fragilizado. É porque nós não estamos também tão bem assim, porque estamos deixando o outro nos afetar, né? O outro está conseguindo nos perturbar. Então, no fundo, a gente está precisando trabalhar também essa questão, esses conteúdos, né? E, no fundo, aquela pessoa pode, a depender da situação, se tornar um grande benfeitor nosso, que vai nos fazer amadurecer. Eu nunca me esqueço de, na faculdade de psicologia, espírita já, desde os 17 anos, fazendo palestra, e na faculdade de psicologia, entrando no mundo da psicologia, já com as convicções espíritas e tudo, sendo objeto, em alguns momentos, de preconceito, né? Porque havia um ceticismo muito grande no meio psicológico, inclusive de professores. Eu era quase que assim um fenômeno extraterrestre dentro da sala de aula, porque a maioria tinha aquela pegada assim de protesto contra tudo, meio assim, um hippie fora da época, né? Um hippieísmo fora da época, meio... boa parte dos meus colegas de psicologia aí, não vai nenhuma crítica, tinha uma cultura pró-droga, uma cultura... As festas universitárias era regada a orgia. Então era meio que assim, o careta e o descontextualizado, né? E em alguns momentos havia uma colega específica que tinha uma missão na faculdade que era me perturbar, né? E às vezes eu me perturbava muito com ela, né? Às vezes eu queria dizer umas coisas assim, bem cristãs para ela, né? Vinha assim na garganta assim, né? Acho que minha jugular ficava, né? Mas eu respirava fundo, etc. E ela me desafiava, inclusive, como espírita, né? Eu nunca me esqueço de um dia um espírito benfeitor disse assim: aprende com ela. Ela é uma grande escola para você. Porque você está começando apenas a tarefa de orador e você vai enfrentar muitas pessoas difíceis. Vai lidar com pessoas que vão tentar desafiar. E você vai ter que ter agilidade na linguagem, raciocínio rápido para lidar conta com isso, para sair de determinados embaraços. Então ela está fazendo um grande papel para você. Aprende a respondê-la de maneira rápida, a não entrar em debates, em bate-boca, a não feri-la como ela está tentando ferir você. Moral da história, só para resumir, eu estou encontrando essa criatura hoje no movimento espírita. No movimento espírita aqui de Salvador. De vez em quando eu bato com ela. Profundamente modificada, radicalmente transformada. E às vezes eu olha para minha vingança, né? Mas eu deixo para lá. As religiões neopentecostais têm contribuído de forma alguma para despertar a sombra do homem na atualidade? Eu penso que sim. Eu sei que os métodos das religiões chamadas evangélicas, neopentecostais, outras religiões derivadas do pensamento protestante, nem sempre são os nossos, espíritas, são métodos diferentes. Mas a essência da mensagem de Jesus está lá. Às vezes com roupagens diferentes, alguns métodos que não são compatíveis com o espiritismo, mas achar que só o espiritismo tem as ferramentas que levem a pessoa ao crescimento, ao desenvolvimento, é exagero, é exagero. Nós espíritas acreditamos que a maior parcela da verdade está na doutrina espírita. Da mesma forma que o católico acha que está no catolicismo. É uma questão de honestidade com os valores que abraça. Nós acreditamos que o espiritismo tem um patrimônio grande de informações, até porque nós colhemos as informações do mundo espiritual. Prática essa, chamada na teologia de pneumatismo, né? A comunicação pneuma espírito, né? Pneumatismo, comunicação espiritual.
é o termo técnico que os teólogos utilizam, são expressões que são desaconselhadas, negadas ou reprimidas no seio de algumas doutrinas. Então, nós achamos que isso nos traz um material maior de informação, temos uma parcela maior dos conteúdos e das verdades espirituais, o que não quer dizer que não temos toda a verdade. Tem coisas que a gente ainda não sabe, tem coisas que a gente ainda vai saber mais no mundo espiritual, a gente não tem ainda noção total do que acontece Mas a gente tem uma parcela de verdades bastante significativa. Mas isso não significa dizer que os outros movimentos cristãos não tenham a sua parcela de verdade e que convergem na essência na mesma coisa. É claro que há métodos e há determinadas práticas que são absurdas, mas são muito mais de religiosos do que da religião. Eu vejo numa mesma religião pastores profundamente perturbados. Tem algumas figuras públicas aí na televisão, que são pessoas que têm um discurso de ódio, um discurso de raiva, em nome da Bíblia. Falam coisas que a mim me chamam a atenção e dizem, meu Deus, será que ele está falando o mesmo Jesus que eu conheço? Porque é um discurso de ódio em nome da Bíblia. E na mesma religião a gente tem outros pastores do bem, dedicados ao bem, sensibilizando as massas, a cultura, pessoas voltadas para a prática da caridade, pessoas que estão estimulando seus fiéis a despertarem para Jesus, que já contestam essa leitura ao pé da letra da Bíblia. Que é claro, Kardec dizia isso na época dele, é claro, se a gente for ler o pé da letra da Bíblia, primeiro que a gente vai desencadear a guerra religiosa, porque a Bíblia toda hora recomenda a gente matar os filhos que não são filhos de Yahvé. Se a gente pegar o Antigo Testamento. E até em Jesus, se a vossa boca, língua, mão for motivo de escândalo, arrancai. Se a gente for pegar o pé da letra tudo, a gente vai ficar sem boca, sem mão, sem nada. A gente vai desencarnar. Se cada erro nosso a gente cortar um membro, logo a gente vai estar sem corpo físico. Né? Então, é claro que não é ao pé da letra. E esses pastores... Então, eu vi certa vez uma discussão, só para passar para a próxima pergunta, uma discussão de duas pessoas de uma mesma igreja evangélica, dizendo, meu amigo, eu faço parte da mesma igreja sua. E esse pastor aí que você está dizendo aí, que é um pastor que tem um discurso bastante excludente, né? Um pastor que fala contrário e procura criticar minorias, procura ser intolerante com base na Bíblia, de uma série de coisas. E ele diz assim, eu faço parte do mesmo culto seu, da mesma religião, mas esse pastor não me representa. Porque ele está defendendo todos esses pontos de vista baseados na Bíblia. Mas a Bíblia coloca acima disso o amor ao próximo como a si mesmo. E é isso que eu aprendi com Jesus. Ora, se a gente for pegar pontos isolados na Bíblia, a Bíblia manda apedrejar mulheres que não são, por exemplo, dedicadas ao marido. Está lá dizendo que o marido pode rejeitar a esposa e devolver a carta do nupcial para o pai se a esposa não fez bem a comida para ele. Vá pegar a Bíblia ao pé da letra tudo. É proibido o homem de Deus raspar a cara, fazer a barba. Está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, a Bíblia é horrorosa com relação ao feminino, porque estava dentro de uma cultura machista. Então, é óbvio que a gente não vai pegar o pé... Mas há, nesses movimentos cristãos, pessoas sensatas, lúcidas, que entendem a Bíblia não ao pé da letra, que pegam o ensino moral, né, como Kardec previu. Então, eu penso que sim, muita gente tem se reformado, muita gente tem modificado, ainda que a noção seja diferente, né, a ideia do temor, a ideia... Mas, meus amigos, pensemos. A pessoa, e religião tem a ver com nível também de identificação psicológica, né? Tem gente que se identifica mais com aquele sistema de fé do que de outros. Numa cultura brasileira, baiana, por exemplo, a pessoa é fanática pela religião e gasta o dízimo, 10% do salário para a igreja. É melhor do que ela gastar o salário todo em cerveja e deixar a família passando fome. O salário todo em prostituição. Às vezes a pessoa fica um homem de bem, fanático na religião, mas é melhor ser fanático na religião do que ser fanático na droga, no álcool. Né? Então, essas religiões, todas as religiões têm esse papel educativo da criatura. Então, eu acho que fazem um bom papel. Na primeira parte, você falou que a criança, na infância, vive no Jardim das Maravilhas, certo? Quando sai da infância para a adolescência, se depara com a bipolaridade. Pergunto, como ajudar este jovem com bipolaridade? Obrigado. Quando o indivíduo adentra na vida adulta, ele vive essa bipolaridade que nós comentamos, bipolaridade psíquica, né? Não é mais aquele Éden do bem e do mal, né? Onde havia uma coisa só, né? Houve, portanto, essa fissão psíquica, né?
onde ele começa a compreender e discernir os valores, o que há um certo sofrimento, né? Mas o sofrimento nesse sentido é ideal, é necessário para a maturidade. Quando o processo é natural e é funcional, ele vive conflitos, ele vive angústias, ele vive desafios e consegue lidar bem, administrar bem, com certos estresses, com certas tensões. Como fazer para ajudar esse jovem que está nessa transição normal? O apoio familiar, o suporte afetivo, a linguagem do afeto e não apenas a linguagem verbal, que às vezes a gente tem muita dificuldade de ser carinhoso, de ser amoroso, de ser amável, né? E o suporte religioso, um amparo religioso é essencial para essa fase, porque é uma explosão de uma série de coisas. Vida adulta, a expectativa que tem sobre ele não é nem criança, mas não é adulto totalmente, independência financeira, autonomia em relação às coisas, relacionamentos, às vezes ele se cobra, constituição de família, vida profissional, uma série de coisas, né, que envolve vida sexual, uma série de coisas que permeiam ele. Então é muita coisa mesmo, né? Mas ele faz essa fase de transição, pode lidar com esses estresses de uma forma funcional, ainda que ele se estresse, né? Mas pode lidar com forma funcional. Essas coisas todas são mecanismos protetores, né, para que ele não enverede para situações patológicas. Por exemplo, o indivíduo no início da vida adulta, quando tem conflitos, por exemplo, no relacionamento amoroso, começa a enveredar para o álcool, que é uma forma de lidar com esse estresse social. Então, por exemplo, eu não tenho coragem de viver a vida amorosa, de tomar iniciativa, de me interessar por alguém e de repente não ser aceito, de repente a pessoa não querer se relacionar comigo, a frustração amorosa, a decepção, né? Essas coisas todas. Como há uma intolerância à frustração e ele às vezes não desenvolve esse mecanismo, aí ele envereda para o álcool, que é uma forma de tranquilizar, porque o álcool, ele desacelera o sistema nervoso central, né? Então, ele deprime o sistema nervoso central. Então, o que acontece? Ele lida com aquilo, tomando álcool, para chegar, no caso do menino, para chegar a uma menina, para se relacionar com a menina, etc. Só que isso tem sequelas muito graves. 90% ou mais dos alcoólatras começaram na adolescência ou no começo da vida adulta a ingerir álcool para lidar com esses estresses, para compensar esses estresses, né? Então, ou então no mecanismo virtual, ao invés da conversa, do olho no olho, do contato, das amizades, da vida social, das suas tribos. Então a vida virtual, o álcool para desestressar. Então começa o mecanismo de compensação e de fuga. Isso que é complicado. Porque aí mais tarde para a droga e para fenômenos ainda mais destrutivos, aí vira patológico. Agora, se o indivíduo está com um transtorno bipolar, que é outra coisa, um transtorno psiquiátrico, ele precisa de atendimento psiquiátrico, medicação, o transtorno bipolar, porque as polaridades existem, que são essas realidades simbólicas de eu ver as coisas de maneira dicotômica, bem, mal, masculino e feminino. O transtorno bipolar é um transtorno do humor, em que a pessoa oscila entre euforia exacerbada e depressão profunda, né, que era chamado no passado de psicose maníaco-depressiva. Né? Tirou essa palavra porque é maníaco da ideia de, né, de maníaco, de estuprador, não é isso. Maníaco de mania, de euforia, é um termo da psiquiatria. Então, transtorno afetivo bipolar. Alternâncias entre episódios de euforia muito grande e depressão profunda. O paciente com transtorno bipolar, ele tem risco de suicídio, então é necessário que ele seja medicado, né? E, se for o caso, fazer tratamentos os mais variados. O tratamento na casa espírita também é válido, né? A evangelização, sobretudo, é válido. É o melhor suporte que a gente deve dar para ele, a fim de que ele possa se recuperar. Eu queria entender porque a morte da minha mãe foi tão forte que parecia que foi um pedaço de mim. A morte dos entes queridos é um dos fenômenos mais dolorosos que podem existir. Os espíritos são praticamente unânimes em afirmar que a desencarnação de parentes, de entes queridos, nos marcam profundamente. No caso de mãe e filho, pai e filha e vice-versa, o vínculo é ainda mais profundo, porque tem os liames biológicos que remontam aos instintos. Remontam aos instintos primários de preservação, de perpetuação da espécie e do instinto gregário de família. Razão pela qual nós costumamos dizer
e abordar a ideia de que saudável nessa área é a pessoa sentir. Sentir a dor da perda, a saudade, a falta do ser querido é natural. Aliás, os espíritos também sentem saudade, os que desencarnam. Allan Kardec, examinando o dia de finados, vai perguntar aos espíritos se nesses dias os espíritos vêm visitar os seus familiares no cemitério, etc. E as entidades responderam que não por causa do cemitério, não por causa do dia, mas porque os espíritos são mais lembrados, recordados nesse dia, eles gostam de serem lembrados. Então, sentir saudade, sentir falta, é perfeitamente natural. É perfeitamente natural. Os espíritos até gostam disso, até faz bem recordações. Então, é óbvio que o se desesperar, o blasfemar contra Deus, o querer morrer também, né? o se angustiar demais, aí não é algo positivo. Por quê? Por nada não, porque o parente que desencarnou, olhando o ser querido dessa forma, se atormenta também, se angustia também e não pode fazer nada. É nesse sentido. Mas não podemos negar que a morte de um ser querido, e a pessoa traduziu muito bem, é como se algo em nós morresse também e fosse com ele. Não há dor maior, especialmente quando se trata, por exemplo, de um filho que inverte até a ordem biológica e natural das coisas. Essa dor que nos macera. E é uma dor que tende a ficar dolorosa ao longo de alguns tempos. Por quê? Porque no início é o choque. A pessoa desencarnou, é aquele choque, é uma pedrada na cabeça. Depois, com o tempo, vem o sentimento de culpa. A análise de que eu deveria ter feito alguma coisa, eu poderia ter evitado, não poderia. Quase sempre não poderia. E com o tempo, fica mais doloroso por causa do dia a dia, o cotidiano sem a pessoa. Então, às vezes, a gente fica sonhando com a pessoa, vê a pessoa como se a pessoa tivesse encarnado, vê alguém de costas e acha que é a pessoa, por conta da emoção. Mas, com o tempo, esse luto, essa falta, tende a diminuir, no processo saudável, natural, tende a diminuir. E o bem que você faz aos outros, o amor que você entrega aos outros, até homenageando o ser querido, o afeto que você dispensa aos outros, somente esse bem, essa dedicação ao próximo, diminui um pouco as alfinetadas da saudade. E que vai tornar a situação mais suportável, mais administrável. Agora, se já passou mais de 1 ano e meio, estou dando assim um período mais ou menos que os autores de psiquiatria falam, 1 ano e meio, e a dor continuar da mesma forma, tão dolorosa quanto no início, é necessário avaliar se não há a necessidade de um tratamento. Porque pode ser não apenas um luto da perda do ente querido, mas uma depressão instalada. No caso de uma depressão, é necessário avaliar a possibilidade de tratar a depressão, que às vezes o gatilho foi o luto de outras coisas que precisam ser trabalhadas e que o luto apenas foi o gatilho que liberou aquele processo depressivo que já estava ali no inconsciente. Eu não tenho perguntas e sim agradecimento pelas informações que você nos passou. Só nos resta refletir e, se tiver vontade, colocar em prática. Boa vontade só não dá, tem que ter vontade. Aí sim, tudo vai ficar bem, com ou sem dificuldades. Obrigado, Flávio.